Faltam apenas 5 rodadas para o término do Brasileirão e vamos falar então sobre quanto cada time deve receber. O clube que conquistar o título do Campeonato Brasileiro de 2022 vai levar uma premiação de cerca de 45 milhões de reais, a mais alta já paga na história da competição. O Atlético Mineiro recebeu 40 milhões em 2021. O segundo colocado deve receber em torno de 42,7 milhões. Com grande vantagem para o Internacional, o Palmeiras é o favorito a conquistar o título. O dinheiro vai sendo reduzido gradativamente conforme a posição na tabela de classificação ao final da última rodada da Série A. No G4, por exemplo, o terceiro colocado deve faturar 40,5 milhões, enquanto o quarto pode colocar no caixa aproximadamente 38,2 milhões. Na parte de baixo da tabela, só há premiação até o 16º lugar, que receberá algo em torno de 15 milhões de reais. Os 4 rebaixados para a Série B não recebem nada, ou seja, o São Paulo, se ficar na 8ª posição, irá embolsar 29,2 milhões de reais aproximadamente. Autor dos 2 gols que garantiram ao São Paulo a vitória por 2-1 diante do Juventude no domingo passado, Reinaldo chegou a 32 gols pelo tricolor desde a sua primeira passagem e ultrapassou Gustavo Neri como lateral esquerdo mais artilheiro da história do clube do Morumbi. Aos 33 anos, Reinaldo está em sua segunda passagem e 9ª temporada pela equipe do Morumbi. O lateral tem mais de 300 jogos pelo tricolor, é um nome identificado com alguns torcedores, mas ainda não sabe se permanecerá no clube no ano que vem. Isto porque seu contrato vai até o fim dessa temporada e por enquanto não houve avanço nas negociações por uma renovação. O Fluminense tem interesse no atleta. Com o triunfo do domingo, o tricolor chegou aos 47 pontos e dormiu na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda, o Fortaleza recebe o Atlético Mineiro no Castelão. Em caso de vitória da equipe cearense, o São Paulo cai para a 9ª colocação pelos critérios de desempate. Uma vez confirmada a entrada do São Paulo no G8 do Brasileirão, o técnico Rogério Ceni quer que sua equipe mantenha a concentração exibida durante a vitória contra o Juventude na reta final do campeonato. Para isso, o treinador conta com as 2 próximas rodadas disputadas em casa. Na próxima rodada, na quinta-feira, dia 27, o time recebe o Atlético Goianiense às 19 horas no horário de Brasília. Além do time principal, vários jogos tricolores aconteceram no final de semana. Alguns resultados foram bons, outros não. Começando a falar pelas coisas boas, o basquete garantiu a classificação para as quartas de final da Sul-Americana. Os times sub-11 e sub-13 golearam e conquistaram a classificação para as 8ª de final do Campeonato Paulista de suas categorias. O time sub-15 garantiu a vaga para a final do Campeonato Paulista. Já o sub-17 foi derrotado e deixou o Campeonato Paulista nas semifinais. O goleiro do Vasco revelou que teve proposta do São Paulo, mas decidiu recusar e explica o motivo. No último sábado, dia 22, em São Januário, o Vasco venceu o Criciúma por 2-1 de virada pela Série B e encaminhou a sua volta à elite do futebol brasileiro. Um dos heróis do Cruz Maltino na partida foi o goleiro Thiago Rodrigues, que fez defesas importantes e ajudou a equipe a confirmar a vitória. Após o triunfo, o jogador revelou ter sido procurado pelo São Paulo durante a temporada, mas preferiu ficar. Abre aspas. Tive algumas coisas há 2 meses de times da Série A para sair do Vasco, clubes do porte, da magnitude do Vasco, e preferi ficar para terminar esse projeto que nós começamos. O São Paulo, que veio com esse interesse e eu quis ficar, fecha aspas, começou por dizer Thiago em declarações ao jornal Lance. E ele continuou dizendo, abre aspas, preferimos ficar por causa do projeto construído desde o começo do ano. A gente veio para cá acreditando. A gente plantou, vivemos várias vezes fases boas aqui e estamos colhendo isso. Essa volta do Vasco para a elite é muito importante para mim, fecha aspas, prosseguiu ele. À altura em que Thiago foi procurado, o tricolor buscava um novo goleiro e acabou trazendo Felipe Alves, que estava emprestado pelo Fortaleza junto ao Juventude. Por último, Thiago Rodrigues, de 34 anos, ainda lembrou que no seu contrato com o Vasco existe uma cláusula de renovação para 2023 em caso de acesso à Série A, mas despistou ao falar sobre o seu futuro em São Januário.
Abre aspas. Eu não sei dizer ao certo, mas tem algum gatilho no contrato para o próximo ano. A gente vai esperar para conversar depois do acesso com muita calma e tranquilidade. Tem essa questão do gatilho, porém vamos finalizar esse projeto, que é subir com o Vasco, confirmar esse acesso e depois sentar com muita calma com o Paulo, diretor executivo, para conversar sobre o futuro, fecha aspas, complementou ele. Depois de se destacar com a camisa do CSA na Série B de 2021, Thiago Rodrigues foi contratado sem custos pelo Vasco. Até aqui já são 48 jogos pelo Cruz Maltino na temporada, com 44 gols sofridos. E aí, amigo tricolor, o que você acha de ter Thiago Rodrigues com a camisa do São Paulo? O próximo jogo do Vasco, caso você queira acompanhar o jogador, é contra o Sampaio Corrêa, dia 27, pela Série B. A zaga do São Paulo chega a arrepia com essa informação, pois Luizão avisou o São Paulo que não vai renovar seu contrato, válido até o fim de janeiro de 2023. O clube tentou uma cartada final nos últimos dias, mas o defensor tem o sonho de jogar na Europa e não permanecerá no Morumbi. Ele está na mira do West Ham da Inglaterra e deverá sair em breve. Apesar de estar apto a se transferir de graça por meio de um pré-contrato, Luizão quer que o São Paulo receba uma compensação financeira para ser vendido. Esse é o próximo passo a ser negociado entre os clubes. Com pouco tempo para o término do contrato, o São Paulo perde poder de barganha na negociação e deverá receber um valor abaixo do que o atleta tem, como por exemplo no caso da saída de Marquinhos para o Arsenal. Aos 20 anos, Luizão foi titular na vitória do São Paulo sobre o Juventude ontem, dia 23, pelo Brasileirão. O jovem revelado em Cotia soma 17 partidas e um gol na temporada. Sucesso ao jovem jogador, já que as diretorias anteriores não fizeram um contrato legal para segurar o jogador e não sair dessa forma, né? Segundo o jornalista, o São Paulo recusou oferta milionária por volante. Vou explicar. Nesta temporada, o volante Pablo Maia conseguiu uma ascensão meteórica no São Paulo. Após disputar a Copinha pelo clube, torneio em que foi eliminado na semifinal pelo rival Palmeiras, o atleta foi alçado por Rogério Ceni ao plantel principal e ganhou destaque, chegando a fazer um dos gols do time na primeira final do Paulistão. De acordo com informações do jornalista Gabriel Sá, da Jovem Pan Esportes, o tricolor teria recebido uma oferta de 7,5 milhões de euros do Fulham pelo jovem atleta, mas recusou. Além do Fulham, Nottingham Forest, também da Premier League, está interessado em Pablo Maia. Cifras iniciais acima de 55 milhões não são suficientes para liberar Pablo Maia, que o São Paulo espera algo em torno de 70 milhões no mínimo pelo jovem. Ele, Nestor, Wellington, Moreira, Caio, todos levantam forte interesse do exterior, em menor intensidade Diego Costa. Outros em breve devem ter mais espaço e também sofrerão assédio, já que a base deve ser ainda mais usada em 2023. Fato é que o São Paulo terá safras de vendas contínuas para mais algum tempo. As informações deste vídeo vai ficando por aqui. Para não ficar tão longo, peço para que se inscrevam nos canais Tami SPFC e Tamires SPFC para ficarem por dentro de todas as notícias do nosso São Paulo Futebol Clube. Agradeço a companhia de sempre, muito obrigada pelo carinho e até mais!